Salmo 113, versículo 5 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Diga aleluia. Feche os seus olhos só um minutinho para a gente fazer mais uma oração. Pai Santo, te damos graças pela tua palavra neste momento. Pedimos que neste momento, nesses minutos que estaremos aqui, meu Deus, meditando nesta palavra, que sejamos poderosamente tocados, abençoados com a mensagem viva do céu, em nome de Jesus. Diga amém. Quero que você olhe o versículo de número 7, que diz que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Repita comigo assim: do pó, mais forte, do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Diga para o irmão do seu lado assim: meu irmão, Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que ergue. Quem quer ser levantado por Deus aqui, diga aleluia. Quem quer ser erguido pelo Senhor aqui, diga glória a Deus. Ah, meu irmão, Deus é especialista em levantar pessoas. Sabe o que mais me deixa assim, tocado? É porque ao longo da história da Bíblia, ao longo da história da igreja, Deus sempre esteve levantando os pequenos. Deus sempre esteve erguendo pessoas. E é tremendo porque diz assim: Deus levanta do pó o pequeno. Deus ergue do monturo. Monturo é lixo. Você já viu um lixo? Tem lixão, né? Deus diz assim: eu ergo do lixo o necessitado. Eu levanto do pó o pequeno. Sabe, irmãos, quantas pessoas Deus já levantou? Gente que estava desenganada, gente que não tinha mais nenhuma chance, gente que o mundo já dizia assim: esse aí já era, esse aí chegou no fundo do poço, esse aí chegou no monturo, no lixão, está acabado, está derrotado, está destruído. Quanta gente que eu já vi, irmãos, Deus levantar. Pessoas que me surpreenderam de um modo assim extraordinário. Gente que eu fiquei impactado. Deus levantando pessoas que a gente muitas das vezes nem espera, nem imagina. Pessoas que muitas das vezes a gente diz assim: esse daí não. Pois é, Deus pega pessoas que a gente muitas das vezes nem imagina. Eu quero que você leia comigo também o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 até o 29. Lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 1, verso 27 e verso 29, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus
escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Diga aleluia. Oh, irmãos, eu chamo esse texto aqui, eu chamo de os improváveis. Os improváveis. O texto diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Que Deus escolhe os desprezíveis, os que não são, para confundir os que são. Esse é Deus que levanta pessoas que não são nada e as fazem, como o texto que nós lemos do Salmo 113, e os faz assentar entre os príncipes. Quantas pessoas que Deus já exaltou, quantas pessoas que Deus já levantou, irmãos. Deus é maravilhoso demais, sim ou não? Eu quero ler mais um texto, 1 Samuel, é um texto semelhante ao do Salmo 113, mas eu quero ler para poder ficar mais entendido, para você ver como Deus está falando aqui essa noite. O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo 7 e o versículo 8. Procure aí na sua Bíblia, 1 Samuel, versículo de número 7 e versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa, mas também o Senhor exalta. Levanta o pobre ou o pequeno do pó, e desde o esterco, meu Deus, aqui vai mais forte. Desde aonde? Desde o esterco. Você sabe o que é esterco, irmãos? Você sabe o que é esterco? É o cocô do animal, do jumento, do boi, o estrume, lá do esterco. Exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Deus levanta, Deus exalta, mas Deus também abate, Deus também abaixa. Deus levanta o pequeno do pó, e desde o esterco o necessitado. A gente muitas das vezes pensa assim: pastor, quem sou eu? Quem sou eu para Deus me usar? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Quem já ouviu isso alguma vez, alguém falar isso? Eu já ouvi. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei orar. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não sei isso. Irmãos, você serve o Deus que levanta do pó os pequenos. Diga glória a Deus. Você serve o Deus que pega o necessitado do esterco e Deus o levanta. Deus não está preocupado se você sabe falar ou não. Deus não está preocupado se você é o mais inteligente ou não. Deus não está preocupado se você é a pessoa mais bonita ou não. Deus não está olhando isso, irmãos. Eu quero que nessa noite, se você se sente a pessoa mais indigna, se você se sente a pessoa mais incapaz deste mundo, eu quero que nessa noite você olhe para o Deus que você serve, em nome de Jesus. Que você olhe para o Deus que você serve, você lembre dessa palavra. O meu Deus levanta os pequenos. O meu Deus levanta os necessitados. O meu Deus levanta os que não são.
O meu Deus levanta os desprezíveis, aqueles que são esquecidos, desamparados, aqueles que as pessoas nem acreditam. É esses que Deus gosta de levantar, para confundir os que se acham muito bom, para confundir os que se acham muito grande. Deus deve ter algum mistério assim com as pessoas, irmãos, pequenas. Deus deve ter algum mistério com as pessoas que têm essas características que eu li aqui: os fracos, os vis, os desprezíveis, os que não são, os pequenos. Parece que Deus assim, Ele olha para essas pessoas e Deus diz assim: eu já confundi o mundo, já. Amém? Já vou confundir o mundo, que eu vou pegar alguém que o mundo não está dando nada por ele. Vou pegar alguém que o mundo nunca viu e vou levantar e vou colocar entre os príncipes. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo esse texto na vida de Davi. Inclusive, 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7, a partir do versículo 8. Muitos anos depois, Davi já é rei. Já é o rei admirado em Israel. O rei respeitadíssimo. E por algum momento na cabeça de Davi subiu a grandeza. Subiu aquele negócio de ser o reizão poderoso. Aí Deus mandou o profeta lá onde Davi. O profeta chegou e falou assim: ei Davi, baixa o facho, meu filho. Baixa a tua bola aí, meu querido. Deus manda te dizer. Aí o profeta fala: eu, o Senhor, te tirei de detrás das ovelhas, para seres príncipe sobre o meu povo. Eu te dei um nome como os grandes da terra. Eu te honrei, eu te levantei, eu te engrandeci. Aí Davizinho, murchou, disse: é verdade, Deus, eu não sou ninguém, eu não era nada. Tudo foi o Senhor que fez na minha vida. Irmãos, guarde essa palavra no teu coração. Se um dia Deus te exaltar, baixe a bolinha. Não se engrandeça, irmão, por favor. Porque o mesmo texto que eu li para você, de 1 Samuel, no versículo de número 7, diz: o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e o Senhor levanta, o Senhor exalta. Ou seja, o mesmo Deus que pode levantar uma pessoa é o mesmo Deus que pode abater aquela pessoa. Eu vou lhe mostrar já na frente dessa mensagem por que Deus abate algumas pessoas, por que Deus abaixa algumas pessoas, e por que Deus levanta outras pessoas. Eu quero que nessa noite você guarde no seu coração essa palavra: Deus pode me levantar a qualquer momento. Diga isso para você, diga assim: Deus pode me levantar a qualquer momento. Deus pode te levantar, irmãos. Talvez hoje você está no pó, quebrado, frustrado. Talvez hoje você está lá no esterco. Pastor, eu estou na lama. Eu estou no esterco, no chão, no monturo. Mas a qualquer momento Deus pode pegar e girar na tua vida uma chave, e as portas fechadas se abrirem de maneira poderosa, e as coisas começarem a acontecer na tua vida numa velocidade que você nunca imaginou, e as coisas começarem a dar certo, e as coisas começarem a funcionar. Deus fazendo.
Porque Deus pode pegar num dia uma pessoa, irmãos, e colocar ela assentada no trono, num dia. Pastor, isso é verdade? A Bíblia está cheia de exemplo. Lembra de José? José, os irmãos dele venderam José. José foi colocado como escravo na casa de Potifar. A mulher de Potifar acusou José de assédio. José foi preso, jogado numa prisão, esquecido, vários anos da vida dele. Mas um dia, o faraó teve um sonho. Um dia, faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar o sonho. Que ninguém conseguia entender o significado daquele sonho. Até que um homem lembrou e disse: Faraó, tem um homem na prisão que interpreta sonhos. Já tinha muitos anos que ele estava ali. O faraó disse: vai chamar esse homem. Trouxeram José. José chegou diante do faraó. Faraó disse assim: você interpreta sonho? José disse: eu não, mas o Deus que eu sirvo revela. Pode contar o sonho. Faraó contou o sonho. Faraó disse: ninguém no meu reino conseguiu interpretar esse sonho. José disse: pois o sonho significa isso, 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 isso. E eu ainda digo para o faraó: faça isso, 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 que tu vai dar bom para você. O faraó ficou impressionado e disse: rapaz, quem poderia fazer isso aqui se não for você? O faraózão pegou o anel do dedo dele, irmão, tirou o anel do dedo. Um presidiário, acabado de chegar lá. O faraó pegou o anel dele, colocou no dedo de José e disse: a partir de agora, eu só vou ser maior do que você quando eu estiver sentado no trono. Fora disso, tu manda aqui no negócio. Pode fazer o que tu deu a ideia para fazer. José se tornou governador do Egito, o homem mais poderoso depois de Faraó no Egito. Em um dia, ele saiu da prisão para se tornar o homem mais poderoso de uma nação. Esse é Deus que você serve, sim ou não? Pega pessoas, irmãos, que de um dia para a noite Deus pode virar a história daquela pessoa. Ele levanta do pó o pequeno, ergue do lixo, do esterco, da prisão, o necessitado. Deus é especialista em fazer. Ele está fazendo nem agora não. Ele faz desde o início da história. Ele vai pegando, ele vai levantando, ele vai escolhendo pessoas. Ele chegou para Gideão e disse: Gideão, homem forte e valoroso. Gideão disse: eu sou pequeno, eu sou menor, eu não sou ninguém. Deus falou assim: é você que eu escolhi. Vá, que eu sou contigo e tu vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu te escolhi, vá libertar o povo do Egito. Moisés disse: eu não sei falar, eu sou gago. Deus disse: eu vou te usar, rapaz. Deus levantou Jeremias. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Deus falou assim: é eu que vou falar na tua boca. Vá. Ele levanta o pequeno do pó, ele ergue o necessitado do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Deus levantou Davi, Deus levantou José, Deus levantou Gideão, Deus levantou Isaías, Elias, Deus levantou Jeremias, Deus levantou tantas pessoas. Diga assim comigo: e Deus me levantou também. Não, diga com mais fé, meu irmão. Diga: Deus me levantou também. Quem não era você? Quem não era você? Quem não era eu, irmãos?
Toda vez que eu penso que eu sou um pregador da palavra de Deus, que eu sou um pastor, eu digo, não é possível não. Não é possível. Quem não era eu há 23 anos atrás? Quem não era aquele rapazinho de 16 anos, medroso, gago, tímido ao extremo, para você me ver pregando hoje? Só Deus que pode fazer isto. Só Deus. Porque Deus levanta as pessoas. Ah, Deus levanta sim, irmãos. Mas quais são as características? Porque isso aqui é importante. As pessoas que Deus levanta, elas têm algumas características. Não é qualquer pessoa. Porque se fosse qualquer um, o mundo estava cheio de gente que Deus tinha levantado. Por que não é todo mundo? Porque tem características que Deus procura na pessoa que Ele vai levantar. Tem qualidades que Deus procura na vida da pessoa, da mulher, do homem, do jovem, da criança que Ele vai levantar, que Ele vai erguer. Por que Ele escolheu Davi? Davi tinha mais 7 irmãos preparados. Por que não foram os outros 7? Por que foi o rapazinho de 1,5 metro que Deus escolheu? O que Davi tinha na vida dele? Porque você precisa ler a Bíblia, e quando você deparar com algo que Deus fez, você precisa perguntar assim, para você mesmo e para o Espírito Santo: mas o que essa pessoa fez, Espírito Santo, para que o Senhor realizasse esse milagre na vida dela? Você tem que se perguntar. Você não pode ler a Bíblia e passar por cima da história. Não, você tem que ler, por exemplo, aconteceu um milagre na vida de alguém. Você para e pergunta assim: sim, tinha tantas pessoas, por que esse aqui foi o escolhido para o milagre? Por que esse aqui é que recebeu a bênção? O que ele fez? Aí você vai olhando, você vai estudando, você vai observando as atitudes da pessoa, você vai observando o que a pessoa fez. Aí você diz: ah, descobri as chaves que essa pessoa usou para abrir o milagre da vida dela. Então, quais são as características das pessoas que Deus levanta? Número 1, humildade. Diga humildade. Diga mais forte: humildade. Humildade. Aí eu preciso explicar para você algo aqui. A maioria de nós aqui não sabe o que é humildade, porque a gente foi ensinado errado sobre humildade. Quando nós falamos assim, fulano de tal é humilde, a gente tende a associar humildade com pobreza. Pobreza. Fulano de tal é tão humilde. A gente pensa que humildade é sinônimo de pobreza. Não tem nada a ver humildade com pobreza, irmãos. Não tem nada a ver humildade com riqueza, nem com riqueza e nem com pobreza. Da próxima vez que você falar assim, fulano é humilde, você tem que entender o que você está dizendo. Humildade não é ser pobre não, e nem ser rico, tem nada a ver com isso. Porque se fosse isso, a gente não ia entender muita coisa sobre humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que é pobre e é orgulhoso. Tem ou não tem? Tem pobre orgulhoso? Tem, meu irmão. Tem pobre orgulhoso. Então não dá para ser humildade associada à pobreza. Da mesma forma, tem rico humilde? Aí você vai dizer sim. Que você está pensando que humildade também é eu ser bonzinho, eu ser educado. Nada a ver com isso. Isso é apenas uma evidência da humildade. Mas a humildade é algo interior na tua vida. E eu posso ser pobre, eu posso ser rico. Se eu tiver a humildade no meu coração, se eu tiver a humildade dentro de mim, aí, meu amigo, Deus diz assim: opa, encontrei alguém com humildade.
Abra a sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5 fala das bem-aventuranças. Que diz no versículo de número 3: bem-aventurados os humildes de espírito. Outras versões vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Para você ver que não tem nada a ver com pobreza de dinheiro. É pobre de onde? De espírito, não é pobre de dinheiro não. A humildade não tem nada a ver com pobreza de dinheiro. É pobre de espírito. Humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que significa humildade, irmãos? É quando você não se sente superior para pisar em ninguém. A humildade é quando você entende que tudo que você tem, tudo que você é, não é por causa das tuas habilidades simplesmente, não é porque você é o mais capacitado, não é porque você é o mais privilegiado. Tudo que você tem, que você é porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Quando você entende: Deus, se eu tenho prosperado, se eu tenho vencido na vida, se eu tenho sido uma bênção, não é por méritos meus, é porque o Senhor tem sido bom na minha vida, e tem me abençoado, e tem aberto as portas, e tem me feito vencer. Ei, irmãos, a humildade é quando você reconhece que não está em você, mas está em Deus, toda a bênção, toda a vitória, tudo de bom vem de Deus. A humildade é quando eu digo: Deus, eu preciso de Ti, sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso, eu preciso, eu dependo. Isso é humildade. É quando você reconhece a sua necessidade de Deus. É quando você reconhece que você precisa dele. Lembra daqueles 2 homens que estavam orando? Jesus contou a parábola de 2 homens que foram orar. E um deles era um fariseu, o outro era um publicano. Fariseu, naquela época, era tido como os homens mais espirituais da época. Eram os homens mais respeitados, eram os pregadores da lei. E os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram os homens mais odiados que tinham, porque eles tiravam dinheiro do povo. Eles cobravam impostos. E aí, os 2 foram orar. O fariseu dizia assim: Deus, eu sou muito justo. Eu jejuo 3 vezes na semana. Eu dou o dízimo. Eu não sou como esse pecador aí. Olha como é que ele orava. O publicano aqui do lado batia no peito com a cabeça baixa e dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não sou digno nem de levantar minha cabeça para olhar para o Senhor. Jesus falou assim: quem vocês acham que Deus ouviu? Aquele que se exaltou ou aquele que se humilhou? Jesus falou assim: aquele que se humilhou. Porque todo aquele que se humilha será, mas todo aquele que se exalta será humilhado. A humildade tem a ver com se humilhar. Tem a ver com reconhecer a soberania de Deus na tua vida. É isso que é humildade. 1 Pedro 5:5 e Tiago capítulo 4, verso 6, lá diz assim: porque Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos, aos soberbos.
Deus dá graça a quem? Aos humildes. Mas Deus resiste a quem? Os soberbos, os orgulhosos. Então a primeira característica que Deus procura em uma pessoa que Ele vai levantar, que Ele vai erguer, é a humildade. É você aprender a reconhecer que você depende de Deus, que você precisa dEle, que você sem Ele não é nada. Humildade. Segunda característica das pessoas que Deus levanta, são as pessoas que clamam. Diga comigo, clamam. Nós lemos em 1 Samuel a oração de Ana. Quando Ana diz assim: Deus, o Senhor levanta, o Senhor abaixa, o Senhor levanta do pó o pequeno, o Senhor ergue, o Senhor enriquece, o Senhor empobrece. Ana está fazendo essa oração, por quê? Porque antes, se você vai ler o capítulo antes, ela é uma mulher que não tem filhos. Ela é uma mulher estéril. E ela um dia está na casa do Senhor, chorando. Ela está orando. Ela diz assim: Senhor, me dá um filho. Porque se o Senhor me der um filho, Ele vai te servir todo o resto da vida. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de quem? De Ana. E deu a ela um filho. Que foi que filho? Samuel. O grande profeta Samuel. Quando Ana diz assim, que Deus levanta, que Deus ergue, que Deus engrandece, que Deus abençoa, ela lembra da própria vida dela. Porque Deus fez isso na minha vida. Eu não tinha filho e Deus me deu filho. Eu não era nada, eu estava... Agora eu lembrei do rapazinho, né? Do meninozinho dizendo: eu não era nada na igreja, eu não era nada. Olha quem eu sou hoje, eu sou baterista. Eu não era nada, Deus me fez um baterista. Ele soube agradecer, amém? Ele entendeu que ele não era nada e foi Deus que deu para ele. Ah, irmãos, quando você entende isso, quando você clama, Deus levanta os que clamam. Clama-me, diz a palavra em Jeremias 33:3. E respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame e Deus vai te levantar. Clame e Deus vai te erguer. Ah, meu irmão, em nome de Jesus. Terceira característica das pessoas que Deus levanta: Deus levanta os obedientes. Quem que Deus levanta? Os obedientes. Deus não tem aliança com rebelde. Deus não tem pacto, associação com rebelde, com desobediente. Deus levanta o obediente. Se ouvirdes a minha voz e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes, tu serás cabeça e não cauda, estarás em cima e nunca embaixo. Eu vou abençoar a obra das tuas mãos, eu vou te prosperar. Ai, irmãos, é tremendo demais. Depois leia Deuteronômio no capítulo 28, que fala da bênção na vida do obediente. Deuteronômio 28, a partir do versículo acho que 14, capítulo 28. Você vai encontrar a bênção e a maldição. A bênção para quem obedece. Deus diz assim: tu vai ser cabeça e não cauda, tu vai estar em cima e nunca embaixo, tu vai emprestar muito e não pedirá emprestado. Eu vou prosperar o teu rebanho, eu vou te fazer abençoado na cidade, no campo, em casa. A tua saúde, os teus filhos, a madre da tua mulher. Ah, irmão, Deus abençoa demais o obediente. Gente que não é obediente fica fora da oportunidade de Deus levantar a pessoa. Então Deus levanta os humildes, Deus levanta os que clamam, Deus levanta os obedientes. Mas para que Deus se levanta? Para que Deus levanta uma pessoa? Para ficar assim: agora Deus me levantou, o que eu vou fazer mesmo da minha vida? Para que Deus levanta uma pessoa?
Que Deus tem um propósito. Quando Deus levanta alguém, Deus tem um propósito. Ei, irmãos, se você não quiser viver o que Deus quer fazer através de você, então não peça para te levantar, não. Porque se você orar para Deus te levantar, te prepare para você trabalhar. Porque Deus não levanta ninguém para ficar só sentado na beira da praia e comendo caranguejo e sendo abanado pelas mulheres com aquela folha azul na grandona. Deus me levantou, agora estou só de boa aqui, ó. Não, Deus te levanta para um propósito, amém? Deus te levanta para fazer alguma coisa. Para que Deus nos levanta? Número 1, para glorificar o nome dEle. Primeira coisa, por que Deus levanta uma pessoa? Porque Deus vai glorificar o nome dEle. Sim ou não? Quando Deus pega uma pessoa que o mundo já desenganou ela, e Deus levanta aquela pessoa, Ele glorifica o nome dEle, sim ou não? Sim, todo mundo vai dizer assim: rapaz, olha o que Deus fez na vida de fulano. Está glorificando o nome de Deus. Primeira coisa, irmãos, que Deus te levantar é para fazer isso, para glorificar o nome dEle. Se eu não estou glorificando o nome de Deus quando Ele me levantar, então está errado. Se Deus te prosperar, meu irmão, glorifique o nome do Senhor. Tem gente que ora assim: Deus me dá, Senhor, me dá uma empresa, me faz um empresáriozão topado. Aí Deus diz assim: para quê, meu amigo, que eu vou te fazer um empresário? Para quê mesmo? Não, porque eu quero comprar uma lancha, um Hilux, uma casona bonita, eu quero viver viajando de avião. Deus diz: né? Nenhuma hora eu ouvi tu falando assim: porque eu quero ser um dizimista na casa do Senhor, porque eu quero ajudar na obra do Senhor, porque eu quero abençoar os meus irmãos que estão desempregados. Aí diz: tu não entendeu para que eu levanto as pessoas, não. Tem gente que ora para Deus levantar ele, para ele ficar luxando, sendo o bombom. Ei, irmão, quando você orar para Deus te levantar, diga assim: mas diga com o coração mesmo: Senhor, me levanta, para o Senhor ver o que eu vou fazer. Me dá uma oportunidade, Deus, para o Senhor ver como eu vou pegar meus irmãos que estão desempregados. Eu vou fazer meus irmãos tudo ser empregados. Vou ganhar bem na minha empresa. Senhor, na tua obra, Deus, eu vou ajudar, Senhor, na obra do Senhor. Um dia eu estava conversando com um empresário, crente. Aí, meu irmão, conversa de pastor acaba entrando em coisa assim, né? Aí, conversa, aí eu disse: aí, rapaz, e tu ajuda na obra de Deus mesmo sempre? Pastor, vou ser sincero com o senhor, de vez em quando, pastor. Eu disse: tu não é dizimista não, pastor. Rapaz, eu tô falhando no meu dízimo. Meu irmão, eu quase dizia assim: Deus, tira tudinho, Senhor. Tira de novo, pai, porque esse aí não entendeu nada. Para que o Senhor abençoe a vida dele? Davi, acho tremendo. Eu li esses dias. Se eu encontrasse esse texto agora. É em Salmos. Davi diz assim: eu não vou dar descanso aos meus olhos, enquanto eu não encontrar um lugar. Olha, rapaz, como é bom. Achei. Deus é fiel. Salmo 132. Olha só o que diz aqui. Lembra-te, Senhor, de Davi. Meu Deus. São poucas as pessoas na história que têm um privilégio desse. O Salmo dizendo assim: lembra, Senhor, de Davi. Lembra daquele homem, Deus. E de todas as suas aflições. Versículo 2: como jurou ao Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, que não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar
para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso. Meu Deus do céu. Por que Davi é o rei mais admirado? Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Olha o que o Salmo diz. Deus, lembra de Davi, Deus. Lembra como Davi jurou. Como Davi fez um voto dizendo assim: Senhor, eu não vou entrar na minha tenda. Eu não vou deitar na minha cama. Eu não vou fechar os meus olhos. Eu não vou dormir enquanto eu não achar um lugar para a habitação do Senhor. Enquanto eu não achar um lugar para a morada de Deus. É por isso que Deus se agradou tanto de Davi. Porque em primeiro lugar na vida de Davi estava sempre o Senhor. Estava sempre a obra de Deus. Em primeiro lugar na vida de Davi, irmãos, mais do que ele entrar na casa dele, mais do que ele dormir, mais do que ele fechar os olhos e dizer: Deus, não é justo que eu, como rei, tenha um palácio, tenha uma casa, e o Senhor, e a arca do Senhor esteja numa tenda. Não está certo. Davi, irmãos, começou a dizer: eu não vou me aquietar enquanto eu não achar um lugar para me construir o templo para o Senhor. Davi, quando você vai ler a história lá, que ele vai fazer isto, ele juntou tanto ouro dele mesmo, tanto ouro, tanta prata, e aí ele falou para o povo: agora vocês vão trazer as ofertas de vocês. E o povo trouxe ouro, trouxe prata, mas a Bíblia diz que juntando tudo que o povo trouxe, não deu a quantidade que Davi doou para a casa do Senhor. O templo que foi construído, irmãos, era todo revestido de ouro. As paredes, o chão, o teto, tudo de ouro. Os objetos que foram feitos na casa do Senhor, tudo de ouro, de bronze, de prata. Davi foi um homem abençoado, porque ele aprendeu a ver a obra de Deus e abençoar a obra de Deus. Tem gente que pede para Deus abençoar ele, mas em nenhum momento ele diz: Senhor, me abençoa, para que eu abençoe a tua obra. Porque eu quero abençoar mais do que eu já abençoo. Porque na verdade quem sempre pede para Deus dar para ele abençoar mais, ele já abençoa. Já abençoa com pouco que tem, mas já abençoa. Então quando Deus te levanta, é para você glorificar a Ele, irmãos. Para você glorificar a Deus, para você abençoar a obra dEle. Para que Deus te levanta? Para você cumprir a vontade dEle. Deus levanta você porque Ele tem um propósito, então você precisa cumprir o que Deus quer que você cumpra, a vontade dEle. Para que Deus vai te levantar? Para você servir aos outros. Isso aqui é maravilhoso demais. Porque quanto mais alto Deus te levantar, mais servo você tem que ser na casa e na obra de Deus. Mais servo, mais servo, mais servo. Quanto mais Deus te entregar, mais você vai servir. Porque se você pensa assim: Deus me levanta para que eu seja servido, Deus diz: opa. Jesus falou: eu vim para servir e não para ser servido. Para que Deus vai te levantar? Para você testemunhar para este mundo afora do poder de Deus, da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Ah, irmãos, o crente tem que ter prazer de testemunhar para este mundo aí fora, irmãos. Se você não tem prazer de testemunhar do que Deus tem feito na tua vida, tem alguma coisa errada então. Porque a pessoa que sabe que Deus levantou ela do pó, do monturo, do lixo, ela tem prazer de falar para todo mundo, irmãos, para todo mundo. Tem prazer de falar de Jesus. Para que Deus vai te levantar? Para Deus te usar no teu dom, no teu chamado, nos teus talentos que Deus te deu.
Deixa Deus te usar, irmão. Por favor, não fique só esperando receber. É muito bom receber, mas pare e comece a entender: Deus quer me usar também, na obra dEle, no reino dEle. Se comprometa em servir, se comprometa em fazer algo, meu irmão, na obra de Deus. A obra do Senhor precisa de gente para servir. Peça para Deus para te levantar como um líder de célula. Deus, me dá vida para me cuidar. Eu quero cuidar de gente, Senhor. Eu quero cuidar de vidas para o teu reino. Quantas pessoas, irmãos, precisam ser cuidadas, e Deus quer te levantar para cuidar de pessoas. Se coloque nas mãos dele, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento.